Coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, classifica a soltura de José Dirceu como incoerente. O procurador citou casos em que o STF negou soltar os réus. Gilmar Mendes rebateu e disse que a postura de Dallagnol é uma brincadeira quase juvenil. Professor Marco Antônio Villa, essa tentativa de Gilmar Mendes desqualificar os procuradores da Lava Jato, hein? Bom dia. Bom dia, é muito grave. Hoje, acho que nos arraiais aí do PT, tem o grito de guerra, Gilmar Mendes, guerreiro do povo brasileiro. Antes esse grito era para um criminoso, chamado José Dirceu. Agora é para, por incrível que pareça, o ministro da Suprema Corte Brasileira. Foi um momento lamentável dessa república podre, carcomida, de um STF que dá vergonha ao povo honesto brasileiro. Não aos lacaios, mas aos honestos. A questão que se coloca, infelizmente, é que querem, e não é de hoje que nós falamos isso, e não é delírio, né? É destruir a Lava Jato, porque a Lava Jato incomoda porque ela colocou o dedo na corrupção brasileira e de toda a elite dirigente, dos três poderes, inclusive do judiciário. A coisa é muito grave mesmo. E a grande questão é que a Lava Jato está se aproximando também do grande capital. O que é o grande capital? É o setor financeiro, os grandes empresários. Está chegando ao CARF, que é gravíssimo, né? Está chegando aos benefícios fiscais e está chegando à compra de medidas provisórias. Ou seja, essa república podre quer sobreviver e vai sobreviver usando de todos os artifícios que levam à destruição do Estado Democrático de Direito. Sabe qual é a consequência, ouvinte? É o extremismo. Hoje, muita gente que é a volta da ditadura militar, muitos falam, mas dezenas de pessoas falam comigo, porque identificam desmoralização da democracia feita pelo STF, né? Identificam o STF igual democracia. STF não é democracia, então há um processo de desmoralização. E eles dizem o seguinte, e isso eu digo centenas de pessoas, falam assim, a única coisa que resolve é um regime autoritário e forte para pôr ordem no país. Portanto, a decisão de ontem é uma vergonha, dá nojo, asco de viver num Brasil que tem um STF desse nível. A visão dos operadores de direito, com todo respeito ao professor, é exatamente o contrário da posição do nosso mestre aqui no Jornal da Manhã. Na verdade, cumpriu-se o artigo 312 do Código de Processo Penal brasileiro. José Dirceu está condenado em primeira instância. A manutenção da prisão é depois da antes era da condenação com trânsito em julgado final. O Supremo entendeu que a partir da decisão de segunda instância, ele está condenado na primeira. A prisão que o recolhia ao cárcere estava inserida no artigo 312 do Código de Processo Penal, que trata da prisão preventiva. Antigamente havia prisão preventiva obrigatória para determinados delitos, os mais pesados. O homicídio, por exemplo. O homicídio, a pessoa, para ir a julgamento, tinha que se recolher à prisão. Havia casos em que o cidadão negava a autoria. Falou, pera, mas não fui eu que matei. Não interessa. O senhor está pronunciado no juiz preparatório do júri. O julgamento está marcado, o senhor tem que se recolher à prisão automaticamente para aguardar o julgamento. Aí ele ia julgamento, o jurado dizia, não, ele tem razão, não foi ele que matou mesmo. 7-0. Só que ele ficava 1 ano na casa de detenção aguardando o julgamento. Isso não era justo. Os advogados sempre lutaram para revogar essa prisão preventiva compulsória. Curiosamente, foi no tempo da ditadura militar que isso se mudou pela Lei 5.941 para beneficiar Fleury, até que deram o nome a essa lei de Lei Fleury. Evidente que foi um nome dado pela imprensa, porque lei não tem nome, lei tem número. Era a Lei 5.941. Que acabou com a prisão preventiva obrigatória. Hoje, a prisão preventiva é definida no artigo 312, como eu digo, nos seguintes casos. Garantia da ordem pública.
pelo que se sabe, Zé Dirceu solto não vai provocar a desordem pública no país. Ou então da ordem econômica, um conceito poderosíssimo que seria capaz de transtornar a estrutura financeira do país, o juiz decreta a preventiva. Ou então, por conveniência da instrução criminal, eu até acho que foi o caso do Zé Dirceu, como foi o caso do PC Faria, porque homem de grande líder, de grande poder, era o chefe praticamente do PT no Brasil, né? Poderoso, rico. Ele poderia, segundo a interpretação da lei nessa questão, conveniência da instrução criminal, poderia comprar perito, comprar testemunha, algo assim. Então o juiz decreta a preventiva, por conveniência da instrução criminal. Ou então o contrário disso, para assegurar a aplicação da lei penal, estou lendo o artigo 312 do Código de Processo Penal. Por que a aplicação da lei penal? Porque aí o sujeito não tem residência, não tem profissão, não tem casa, não tem família, não tem nada. Então, vai ser condenado amanhã, ele pega uma jardineira, vai lá para o fundão do Brasil, não pega mais. O 312 definia também esta situação. Ou do muito rico ou do muito pobre. Aplicava a aplicação da lei. O Zé Dirceu me parece que estava preso por conveniência da instrução criminal. Só que a instrução criminal acabou. Já tem a sentença, não tem mais instrução criminal. Então é isso o que eu acho que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. O certo é que o que se fez foi interpretar o artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro e, portanto, aplicação efetiva do direito positivo vigente no Brasil. Eu queria só lembrar que Dias Toffoli foram 3-2. Foi 3-2 a votação. Dias Toffoli, quem foi Dias Toffoli? Quem é Dias Toffoli? Dias Toffoli foi subordinado de José Dirceu na Casa Civil durante 2 anos e meio. 2 anos e meio. Depois, antes, ele tinha sido advogado do PT, subordinado de José Dirceu. Esse senhor, que não tem moral, não se sentiu impedido de votar. Por outro lado, a sua esposa advogou para José Dirceu no início do processo do mensalão. Ele também não se sentiu impedido. Olha a moral desses ministros. O outro é Ricardo Lewandowski. O ouvinte que me conhece sabe o que eu penso do jurista e do que ele fez, o jurista da Rota do Frango com Polenta. Não vamos nos esquecer de 2007, agosto de 2007, quando ele disse num restaurante em Brasília, alto, e foi ouvido. Eu não teve jeito, eu estava com a faca colocada ali no pescoço. Não tive jeito de segurar a indicação não é a melhor expressão, mas a recebimento da denúncia contra José Dirceu e que virou réu. Terceiro, Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes não precisa mais dizer. Não precisa mais dizer. A sua esposa, e eu estou dizendo para o senhor, que eu sei que tem gente que recorta e manda para o senhor, a sua esposa trabalha no escritório Sérgio Bermudes. O escritório Sérgio Bermudes advoga para Ike Batista, não naquela ação que o senhor o libertou, né? Não naquela. Não há conflito de interesse, senhor Gilmar Mendes? Só isso. Esses 3 votaram pela libertação de um bandido que coloca em risco a ordem pública, que pode coagir testemunhas e destruir provas. Esses 3 senhores, eles não representam os brasileiros de bem, não. Não! Isso nunca, porque nós vamos ter vergonha de viver no Brasil. E eu tenho orgulho de viver no Brasil. Os 2 que votaram pela permanência da prisão, Celso de Mello, decano da Suprema Corte, e o relator Edson Fachin. O que vai acontecer? Ele vai voltar para a cadeia. Sabe por que ele vai voltar? Porto Alegre vai confirmar a pena. Ele vai voltar para a cadeia. Ele vai voltar. Ele é bandido. É um dos maiores bandidos da história do Brasil. Criminoso, que despreza o Estado Democrático de Direito. E não pode ser defendido pelo Estado Democrático de Direito quem despreza o Estado Democrático de Direito. Ele é ladrão, corrupto, bandido. Foi um asco. Deu nojo do STF. É a palavra do Marco Antônio Villa. Tive nojo da Suprema Corte. Porque eu sou um cidadão de bem. Eu pago meus impostos, eu trabalho desde os 14 anos. Eu não fico no exterior igual o ministro do Supremo 3 semanas consecutivas viajando, cuidando de assuntos privados. Eu trabalho, tenho honra do meu trabalho e tenho nojo do Supremo Tribunal Federal. Ontem o procurador Deltan
deu a seguinte explicação, professor Vili Joseval, que na cadeia ele comandava esquema de corrupção, imagine solto. E é agente cubano, é um agente solto. da Polícia Secreta Cubana no Brasil, além disso. José Dirceu, agente da Polícia Secreta Cubana. E o cárcere dele era a biblioteca, ele cuidava da biblioteca, onde tem ar-condicionado. Essa é a prisão do criminoso agente da Polícia Secreta Cubana chamado José Dirceu.